Atomismo, uma forma de compreensão do mundo que compreende você pensar um objeto não como algo inteiro, mas sim como algo que é formado por diversas partes. Vamos falar mais sobre esse assunto? Então clique em curtir, se inscreva e vamos lá. O atomismo é uma forma de pensar que existe na humanidade desde a Grécia Antiga e consiste em você dividir as partes de um objeto para você poder compreendê-la. A melhor forma da gente pensar o atomismo é quando a gente pensa na medicina. Por exemplo, se você está com uma otite, você vai num otorrino, ou seja, numa especialização que estudou exclusivamente doenças que vão afetar essa parte do corpo. Então, no caso da otite, não se enxerga um corpo inteiro doente, mas sim um ouvido doente, ou seja, uma parte que compõe o corpo é que vai ser estudado. Então, quando você tem um problema cardíaco, vai ser o cardiologista. Quando você tiver um problema no osso, vai ser o ortopedista. Então, você vai ter toda a área de estudo sendo dividida por partes e não algo pensado por inteiro. Vamos pensar um outro caso, por exemplo, na biologia. Você pegar um ecossistema e o biólogo estuda que naquele ecossistema tem as aves, tem as árvores, tem os mamíferos, tem as bactérias, ou seja, você tem uma visão que divide um todo em partes para ele ser estudado. Ou então na parte de engenharia mecânica, o motor vai ser formado por todas as partes que o constituem. Então, isso é o atomismo como um modo de pensamento filosófico. Um caso que a gente pode lembrar é quando você estudou biologia na escola e se falava que o corpo é formado por órgãos, órgãos são formados por tecidos, tecidos são formados por células, células são formadas por átomos. Ou seja, você vai decompondo o objeto por partes para você poder compreender cada uma dessas partes. Mas como é que surgiu esse pensamento atomista? O primeiro a pensar isso foi o filósofo grego Demócrito, que está entre os grupos dos pré-socráticos. O Demócrito foi o primeiro a conceber que o mundo seria composto por pequenas partes que se juntam e formam algo maior. Então, ele seria o primeiro a pensar essa ideia que a física veio a corroborar com o tempo, de que você tem átomos, elétrons, prótons, nêutrons, quantos, etc. Essas pequenas partes que vão formar todo o universo. Mas quem colocou mesmo as bases na filosofia do atomismo foi o René Descartes. Por quê? O Descartes, em seu método cartesiano, ele colocou que para você estudar um objeto, você deve dividi-lo em partes de forma que você as estude, começando das partes mais simples e indo até as mais complexas. Então, o Descartes ele colocou essa ideia de você dividir o objeto de estudo, e isso se tornou uma base de se pensar dentro da filosofia humana e dentro das ciências da humanidade. Então a gente tem o atomismo como algo que se tornou muito forte na forma do ser humano compreender o mundo e estudar o mundo. Você vai dividir por pedaços e ver esses pedaços. Mas qual seria o contraponto, o lado negativo disso? O contraponto, assim, o lado negativo, seria justamente você não enxergar que existe um todo, mas apenas partes que vão formar algo maior. A principal forma de oposição, de pensamento contra isso, seria o que veio a ser chamado de estruturalismo, que começou a ser formado no século XIX. O estruturalismo é um modo de pensar que, ao invés
invés de pensar que um todo é formado por partes, vai pensar nesse todo e que nesse todo há relações existentes entre eles. Por exemplo, o Fernando Saussure, o linguista suíço, é um dos pais do pensamento estruturalista, porque ele tentou buscar as bases de como funciona as formas como o ser humano trabalha a língua, como as línguas são formadas. Então, ele não estava pensando em línguas e como coisas separadas formadas por partes. Não, ele estava pensando em algo maior, como as estruturas da linguagem funcionam. Da mesma forma também o antropólogo Claude Lévi-Strauss, que ele não estava pensando, por exemplo, existe uma sociedade na Europa, existe uma sociedade na África. Não, ele queria pensar as bases estruturais que dão existência às sociedades humanas. Então, a partir do final do século XIX, século XX, começou a ter essa outra forma de pensar que se tornou bastante forte no século XX, em especial dentro das áreas humanas. Mas quando a gente pensa a nível pleno, a nível maior, como as ciências se comportam e até mesmo como nós lidamos com o nosso dia a dia, a gente percebe como o atomismo é a principal forma que a gente tem de compreender a realidade, que é dividindo-a por partes para tentar compreender o todo. Então, pessoal, isso é tudo por hoje. Espero que vocês tenham gostado e até o nosso próximo encontro.